Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AluCast. É sempre um prazer receber vocês aqui. Afinal, nós estamos fazendo, esse projeto, esse podcast com o coração, para que a gente possa sempre levar informação cada vez mais relevante para você que eventualmente empreende, quer empreender ou até mesmo empreender dentro do negócio de outra pessoa. Afinal, o nosso objetivo é melhorar a sua vida de alguma forma. Então, hoje, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Mas antes de falar dela, quero aproveitar e pedir para você. Vai lá, curte, compartilhe e deixa um comentário aí no vídeo se você está gostando desse bate-papo, se não está gostando. Afinal, o seu feedback é sempre importante para que a gente possa sempre melhorar. E hoje, nós estamos com uma pessoa aqui que vai ser um bate-papo muito legal. Afinal, eu tenho uma paixão especial por essa área e vocês vão adivinhar. E vocês vão saber agora sobre o que é. Afinal, é algo que a gente tem um carinho especial aqui dentro da Alu. Estamos dentro do mesmo ecossistema. Então, eu quero apresentar para vocês o Daniel Zambotti, que ele é sócio fundador da Nuclei, que é Bom, eu não vou falar não, vou deixar que ele apresente para vocês, afinal é algo revolucionário. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer receber você aqui no AluCast. Agradeço imensamente o convite, Maurício, muito obrigado. É um prazer poder falar da empresa, é um prazer trazer esse projeto aí à tona, que tende a ajudar muito a sociedade de modo geral, né? É uma empresa, mas a gente acredita que ajuda muitos empresários, muitos consumidores, muitos entregadores também, profissionais que atuam na área de entrega. E então é um projeto que traz um benefício para todos, né? Que é o Nuclei, né? O Nuclei, ele é uma plataforma de marketplace, né? E a gente chama de marketplace regional, porque o Nuclei ele funciona como se fosse um shopping digital, onde você encontra as lojas da sua cidade num único aplicativo, tá? Muito legal, muito interessante. Mas antes de falar um pouco mais sobre o negócio, Daniel, eu quero conhecer um pouco sobre a sua história, né? Até para as pessoas também conhecerem. E eu estou super curioso para falar sobre o negócio, mas da onde é que surgiu tudo isso, essa ideia? Fala um pouquinho sobre você. Bom, eu trabalhei por muitos anos, né, em empresas com CLT, trabalhei na área técnica, técnico em eletrônica, tá? E sempre dentro de mim tinha essa parte do empreendedorismo. Sempre tentei, mas nunca foi um caminho que eu comecei desde cedo, porque na família nunca teve muito incentivo. Minha família sempre foi ao contrário, né? Incentivar que tivesse uma estabilidade, né? Uma estabilidade em alguma empresa, né? E então, digamos que a gente começou tarde, né? Mas mais de uns anos para cá, acredito que de uns 12 anos para cá, a gente vem trabalhando na parte do empreendedorismo, vem tendo empresas, né? Foi uma trajetória, tá? Chegar até aqui não é uma luz que acende da noite para o dia e fala, opa, tive uma ideia e agora vou fazer. É um treinamento da vida para que a gente chegue até aqui, né? Então a gente tem uma trajetória longa aí de ensinamentos, de aprendizados com dedicação, organização, tudo isso, né? Que envolve para que a gente consiga executar nossas ideias, né? Então de uns 12 anos para cá, eu trabalho com a parte de marketing, faço a parte comercial também, tenho uma empresa que cuida da parte comercial também. E agora a gente está envolvido com o Nuclei, né? Que é a nova plataforma aí de marketplace. Tenho certeza que vai ser uma revolução, viu, Daniel? Afinal, essa parte de tecnologia, há algum tempo já, né? É algo que transforma as nossas vidas, né? Tem transformado para o lado positivo.
né? Às vezes não tão positivo, né? Dependendo da forma como você usa, mas não temos como negar o quanto melhorou, né, a vida da sociedade. Afinal, você consegue fazer muitas coisas através de um aparelho, né, como esse, como um celular. Você pode fazer tudo hoje, né? Exatamente. Né, por meio de um celular, ou quase tudo, né? Mas interessante. Daniel, eu quero saber, de onde é que surgiu a ideia da Núcleo? Afinal, é algo revolucionário, né? Como você modelou? Como é que surgiu o nome? Rapaz, realmente é algo muito interessante. Bom, então vamos lá. Surgiu de um trabalho, alguns trabalhos que a gente fazia para lojas, né? Então a gente tem uma outra empresa que faz a parte de visual, né? Toda a parte de marketing. E a gente descobriu uma necessidade muito grande entre os lojistas para se inserir no mercado das novas tecnologias, né? Então, o que a gente percebeu? O único caminho que as lojas viam para ser competitivo, começar a concorrer aí na internet, é através de e-commerce, de sites. Só que o site, ele não tem conversão, tem uma conversão muito baixa, ainda mais ultimamente, onde a gente vê muito golpe, vê muita gente criando site falso para fazer venda. As pessoas entenderam que ali tem uma grande chance de que o produto dela não chegue, né? Então a gente entendeu que tem um buraco muito grande, onde as plataformas de marketplaces nacionais, né, globais, vamos dizer assim, porque elas abrangem outros países também, elas estão com uma grande fatia, uma grande parcela desse volume de vendas, e o lojista cada vez menos. E não é porque o consumidor está comprando menos, é porque isso foi caminhando dessa forma. Então, a gente viu esse buraco que tinha, viu esses lojistas tentando fazer venda por WhatsApp, e não é falar que isso não funciona, funciona. Tem muitas lojas já bem adaptadas, mas acaba sendo um transtorno para as duas partes. É um transtorno para o consumidor, que tem que mandar mensagem, ligar, ficar pedindo foto, do lojista ter que mandar as mesmas fotos para clientes diferentes, né? Atender um por um, ter a estrutura de venda. Então, a gente falou, qual que é a necessidade disso? Será que a gente não consegue trazer uma solução para esses empresários, para esses lojistas, né? E também para o consumidor, né? Esse benefício. Então, foi desse trabalho que surgiu a ideia do Núcleo, né? Então, como empresário, eu acho que você já sabe bem, né? Nossa cabeça está sempre tentando achar soluções, criar soluções para problemas, né? Essa é a vida do empresário, né? E aí foi uma ideia, digamos que de passagem aí um tanto ambiciosa, porque eu não venho da área de programação, né? Mas que juntamos com bons parceiros aí, e hoje estamos com o aplicativo lançado. Que bacana. E atendendo. E você me perguntou sobre o nome, né? Núcleo. Da onde vem Núcleo? Núcleo vem de núcleo. De onde que a gente surgiu? A gente entende que em todas as cidades, né, sempre o comércio inicia-se no centro da cidade. No centro, o núcleo. Então, a intenção de núcleo vem de núcleo, do núcleo da cidade. Então, como a gente faz essa conexão, então a gente traz todo mundo para esse núcleo. Então, independente se um lojista está lá em uma ponta da cidade, vamos falar na cidade de Araci, se o outro lojista está na outra ponta da cidade, nós trazemos para o núcleo ou para o núcleo. Muito bom, interessante. O núcleo vem do núcleo da cidade, que não deixa de ser uma solução para o comércio. Para o comércio poder colocar os seus produtos e aí aumentar suas vendas.
de uma forma tecnológica, né, e escalável. E é do núcleo que se compra, né? Vamos transformar em centro, né? É do centro que se compra. Todo mundo que fala, não, eu vou procurar alguma coisa, vamos procurar no centro, porque é no centro que se reúne os produtos. Então essa é a ideia, que se reúna os produtos no núcleo, né? Muito bom. Você falou um negócio interessante, Daniel, que é em relação a o empresário, ele sempre está em busca de resolver um problema. E quando o empresário ele perde esse foco, eu percebo que acaba perdendo o propósito, né? E quando você vai montar um modelo de negócio ou vai pensar numa empresa, quanto mais complexo ou quanto mais pessoas têm esse problema, obviamente melhor você vai ser remunerado por ele, né? Então, isso é algo que eu sempre trago, né, para mim, para nossa empresa, né? Então, qual que é o problema exatamente que a gente está resolvendo, né? Ou que a gente está tentando resolver? Então, é muito legal esse ponto de reflexão, até também trazer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas, se vocês querem, né, ganhar dinheiro, né, de uma maneira bem simples, busquem formas de resolver problemas, né? Então, quanto mais complexos os problemas que vocês resolverem e quanto mais pessoas vocês resolverem esses problemas, com certeza você será melhor remunerado por eles. Não é verdade, Daniel? Na verdade, a hora que você está no meio, né? Na verdade, no começo, a gente vai pelo dinheiro, né? No início, né? Vamos falar assim, a ambição acaba sendo a parte financeira, mas na verdade o financeiro é uma isca para um propósito maior de gerar mais benefícios. E a hora que você está no meio, você entende que você tem muito mais prazer trazendo o resultado para as pessoas do que com a própria situação financeira. Então, isso é muito interessante, é um ponto de vista que, para quem não empreende, às vezes é visto muito como dinheiro, né? É claro, dinheiro é bom, todo mundo gosta. Agora, quando você está lá no meio, você vê que é uma coisa maior, que foi um chamado e você está envolvido com aquilo e você precisa colocar em prática Então, em resumo, eu vejo dessa forma, pelo menos. Né? E você sabe, Daniel, que eu percebo assim, às vezes as pessoas enxergam os problemas, enxergam até a solução, né, de como embalar aquilo dentro de uma empresa, né, montar uma empresa e entregar isso para o cliente. Essa solução para esse problema. Mas aí também falta a questão da coragem, né? Porque tem seus desafios no meio do caminho. Se você puder contar, né, um pouco dos desafios aí que vocês enfrentaram ao longo da sua trajetória, acho que é bacana até para inspirar, né, as outras pessoas. Afinal, não existe empresa que não tem problema, não é verdade? Pelo contrário, né, se você quer empreender, saiba que será resolver problemas aí todos os dias, né, pelo menos. Eu ia te falar. Se a gente for falar de problemas, eu acho que eu não vou animar ninguém aqui, muito pelo contrário. Eu vou fazer com que as pessoas voltem para debaixo do cobertor. Mas eu acho que eu vi um texto falando mais ou menos isso, que o sucesso, quando ele é olhado por detalhes, ele acaba sendo interpretado como um fracasso. O que quis dizer no texto, né? É que, na verdade, para você chegar nesse sucesso, se fosse contar para a pessoa antes que ela teria todos os problemas que ela iria ter, talvez ela interpretasse como que o sucesso, digamos assim, não valeria a pena, né? Mas que, na verdade, são N's os desafios. No nosso caso aí, foi achar a melhor tecnologia para a gente iniciar. Um grande desafio foi a gente teria a opção de lançar uma coisa mais rápida
e com menos funcionalidade, menos escalabilidade. Todos nós estávamos ansiosos, né, para a gente lançar, mas que a gente preferiu fazer da forma melhor possível, trazer o melhor resultado, ter uma ferramenta com maior escalabilidade, mais tecnologia, e isso foi um custo, né? É um custo até hoje, é um custo de tempo, é um custo financeiro, essa decisão, que é uma das dificuldades, né? A gente teve que segurar por mais tempo, muitas lojas aguardando com ansiedade, né, para que a gente lançasse. Então isso foi algumas, né? A gente montar um time de parceiros, graças a Deus, estamos com um time bem legal de desenvolvimento, né? Então, isso nos ajuda. Mas assim, cada dia que a gente acorda é uma montanha-russa. A gente está lá em cima, e aí de repente vem uma notícia e você fala, não, mas acabou, já não vai dar mais nada certo, e daqui a pouco você trabalha, pensa, frita a cabeça, dorme pensando, acorda pensando, fala, olha, 95% de chance que não vai dar certo, mas tem 5% de chance da gente ir por aqui e talvez dá certo, alguma coisa. E aí você vai caminhando, de repente você chega e aí aparece outra coisa. Então, essa constância não é linear, é uma montanha-russa. Você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Todos os dias tem problemas grandes, não são pequenos. Parece que é uma coisa pequena, às vezes as pessoas falam, pô, mas tem tanto aplicativo, fácil fazer. Hoje tem inteligência artificial, dá para fazer, não é bem assim. Vai lá fazer, né? Experiência própria, né? Vai lá fazer, vai espertão. No olho do furacão lá o buraco mais embaixo. Você sabe que eu tava ouvindo um podcast, Daniel, esses tempos atrás, e a pessoa ela comentou sobre o fato de um empreendedor ter a percepção, algumas vezes, de voltar a estaca zero, né, devido a N motivos, e ter aquele pensamento, poxa, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que passar por isso de novo, porque como você falou, né, tem seus altos e baixos. Porém, né, nessa reflexão que o apresentador estava trazendo no momento, a gente nunca volta para o estado que nós estávamos inicialmente. E isso me trouxe uma clareza tão grande, porque no processo que você passou para poder dar o próximo passo e ter a percepção que você vai ter que começar tudo de novo, você já adquiriu uma bagagem de conhecimento que, se você não tivesse dado o passo, você não teria esse conhecimento, né, para avançar. Então você não voltou a estaca zero. Você está partindo de um outro ponto que já está avançado frente, né, às pessoas que não fizeram. Só de você decidir, entre aspas, começar de novo, isso já mostra que você é um batalhador e você já cresceu e evoluiu com isso, né? Porque se você toma a paulada e desiste, você aprendeu menos. Então, se você decide começar de novo, é porque você entendeu o jogo, você entendeu também que você errou em alguns pontos, você entende algumas coisas quando acontece. Então, tudo na vida é ensinamento, né? E a gente tem que continuar. A gente não sabe a vida de amanhã. Pode ser que o núcleo amanhã se transforme em uma outra coisa, a mesma coisa, os seus negócios, né? O podcast amanhã pode virar um canal de TV, pode virar tantas outras coisas, né? Mas que é uma trajetória para que a gente chegue a algum lugar. Assim como eu tenho certeza que a sua trajetória também, você não nasceu pensando em fazer um podcast, né? Você veio da sua trajetória, chegou até aqui e daqui você vai partir para outro lugar também. Então, com certeza. A gente sempre tem que analisar isso. Isso é o interessante de quem tem a raiz empreendedora, que eu também não acho que é para todo mundo. Eu acho que é uma forma, claro, de aumentar a renda financeira, vendas, é o que te alavanca, sem dúvida nenhuma, mas que
não é qualquer um que tá preparado. Eu acho que você tem que ter um fiozinho ali de empreendedor para conquistar isso, porque é uma batalha realmente. Para quem não gosta, isso daqui é uma loucura, né? É porque as pessoas acabam se iludindo, né? Quando olha, de repente, um empresário, de uma empresa grande ou pequena, né? E assim, os dois têm desafios, né? Tanto a pequena quanto a grande, né? O que muda são as escalas, né? E aí o pessoal se engana, né? Fala, o pequeno tem muito problema, mas assim, tudo é proporcional, né? Então, o pequeno vai ter um problema de R$1.000, 2.000, 5.000. O grande vai ter um problema de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e por aí vai. Bom, mas eu quero voltar à Núcleo, né? Quero saber mais sobre a empresa, afinal, assim, estou super curioso para saber um pouco mais de detalhes, né? Então, como é que conecta todas essas pontas, Daniel? O que exatamente faz a Núcleo? Como é que vocês pensaram, organizaram a dinâmica, até para que as pessoas possam, né, entrar lá, acessar, comprar os produtos? Como é que funciona? A gente analisou muito a visão do lojista, apesar da gente não vir do comércio, né? A gente não ter essa raiz do comércio, a gente se pôs no lugar do lojista e olhou com o óculos do lojista. Quais as dificuldades? A nossa plataforma, a gente fala que ele é um conglomerado ali de lojistas. Então a gente quer trazer um maior benefício para o lojista e, claro, para o consumidor, porque o lojista também está batalhando suas batalhas para trazer o benefício para o consumidor, né? E eu acho que eu tô aqui para defender o lojista. É uma batalha. Você manter seu custo fixo, você manter toda a sua estrutura, você fazer promoção, ter que fazer promoção, porque senão você não vende. E aí é dia X, é dia Y, é Black Friday. Então, você precisa estar renovando e mantendo uma estrutura e aguentando a bronca e tendo que fazer marketing, assim, não é fácil. Então, o lojista físico, né, ele batalha muito para trazer o benefício. Então, e a gente acredita que ele faz esse trabalho bem. E o que a gente quer com o Núcleo é fazer com que o lojista tenha competitividade perante os grandes marketplaces, que hoje ele não tem. Não tem como a gente falar que com site, com venda por WhatsApp, ele vai competir com o Mercado Livre. Não vai, né? Tem que ter uma plataforma para que o consumidor possa escolher, ver o que ele prefere. Cada vez mais o consumidor está mais exigente, tendo menos tempo. Então o consumidor está indo para as grandes plataformas justamente pela facilidade. Facilidade que o lojista não tem. Então, hoje, com a Núcleo, ele começa a ter essa facilidade. Começa a ser competitivo e digo mais, com mais benefícios, né? Porque a gente está falando de uma entrega a partir de 20 minutos. Então, um consumidor vai avaliar isso. Se ele encontra o produto que ele quer no preço competitivo a uma outra plataforma, mas com entrega em 20 minutos, com possibilidade de troca fácil na própria cidade, isso é um grande diferencial. Então, a hora que o lojista entender isso daí, é isso que a gente vai estar feliz, porque a gente está fazendo nossa missão. Bacana. E do lado do cliente, então, ele entra no aplicativo de vocês, aí ali tem as lojas, clica e aí ele escolhe o produto, compra diretamente por ali, e aí a loja faz a entrega, vocês fazem a entrega. Como é que funciona? Tá. Dentro da plataforma, a gente vai ter, cada loja vai ter um catálogo digital. Então, ele vai entrar na loja e vai ver tudo que a loja tem, né? Se ele quiser olhar por loja, o consumidor, né? Ele pode procurar o produto que ele quer. Então, vamos supor, ele procura lá uma caneta. Então, ele vai ver N caneta, N modelos, N lojas. Ele pode escolher a loja mais próxima a ele, onde ele vai ter um custo de frete mais em conta, uma velocidade de entrega maior, né?
por estar mais próximo da loja. Então, o consumidor ele pode escolher, ele tem essa possibilidade de escolha dentro da plataforma. Esse catálogo digital para o consumidor faz a diferença, porque hoje, vamos pensar assim, você está precisando de alguma coisa, o que você tem que fazer hoje? Né? Então, hoje você fala, bom, eu vou pegar meu carro, vou passar numa loja, procurar, não tem, eu vou ligar, mas o telefone também ninguém atende. Você não tem como escolher, você não tem como saber o que tem na cidade. Então, o consumidor consegue, dentro da plataforma, escolher e ver tudo que tem na cidade. Então, se ele quiser escolher uma roupa, escolher um sapato, tudo isso, vamos falar um pouco das categorias, né? A gente vai ter diversas categorias, a gente tem mais de 33 categorias de modo geral, ainda dentro tem subcategorias, então produto pet, roupa, sapato, materiais de construção, enfim, o que você pensar em produto, você pode cadastrar, o lojista pode cadastrar e traz isso para o consumidor, que pode escolher o que ele estiver precisando, ele consegue receber ali, e aí ele faz o pagamento dentro da plataforma, né? Já podendo parcelar da forma que ele quiser, em até 12 vezes, e a entrega é toda feita também por nossa equipe, tá? Intermediada e feita, então o consumidor pode receber em casa ou no trabalho, ou retirar na loja também. É uma opção do cliente. Tá? Nossa, muito interessante, porque facilita muito, né? Demais. Porque hoje em dia tá tudo aqui na palma da mão. Você entra ali, dá alguns cliques e pronto, tá resolvido o seu problema, já adquiriu o produto, o item. E tá todo mundo trabalhando, né? A ironia de tudo é o trabalho em horário útil e o comércio em horário útil. A não ser em alguns dias, alguns acasos. Então, quer dizer, tá todo mundo precisando de coisas o tempo todo. E eu falo de pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas também, né? Vamos falar de um construtor. O construtor está construindo a casa, quebrou uma serrinha. O que ele precisa fazer? Ele precisa, sujo ali da obra, ele precisa montar no carro dele, procurar um estabelecimento, procurar o que ele precisa. Se não tiver, ele tem que ir para outro lugar, para depois voltar para a obra. Isso ele perde horário útil de trabalho. Para quê? Então, dessa forma, com o aplicativo, ele pode comprar, adquirir direto na plataforma, receber, e cada um faz sua função. O lojista vende, o entregador entrega e o construtor constrói. O construtor está ali na parte operacional, para fazer o que ele está ali disposto a fazer. Né? Nossa, muito interessante. E assim, é um modelo, né, Daniel, que ele tem muita escala, né? Isso que é bacana também, porque afinal, quando a gente pensa em negócio, né, como eu falei, os negócios, à medida que eles crescem, você resolve o problema de mais pessoas, consequentemente você tem um retorno financeiro maior, né? Então, nesse ponto, eu acho que é muito interessante, né, essa questão do marketplace. E à medida que você vai adquirindo mais lojas para dentro da plataforma, isso vai atraindo mais clientes, que atrai mais lojas, depois mais clientes, né? E aí o negócio vai se tornando cada vez maior, né? Então realmente forma uma roda, né? Que à medida que ela vai alimentando, ele vai crescendo e abrindo outras possibilidades, né? Exatamente. Mas agora, vamos dar o exemplo dessa roda, agora a gente está empurrando, né? A gente está empurrando porque lançamos o aplicativo faz cerca de 20 dias, mais ou menos, né? Então, estamos com algumas lojas aí, com mais ou menos 40 lojas aí já com produtos. A gente tem algumas lojas que estão cadastrando, né, ainda, processo de cadastramento, mas liberado aí aproximadamente 40 lojas. Ainda é pouco, perto do número de lojas que tem, perto do número de produtos que tem. E o consumidor ainda está conhecendo, está sentindo. Então, vai um trabalho ainda para que ele veja todos os benefícios, né? Compre, teste, tenha confiabilidade, que ele vai receber, que ele está comprando da loja. Então, toda essa credibilidade, né, é trabalhosa, né? Então, a gente está empurrando essa roda aí, está empurrando para que a gente dessa ladeira aí, com certeza o objetivo é escalar aí de forma nacional.
Hoje, Daniel, como é que você enxerga o futuro, né? Principalmente pensando nas questões de inteligência artificial, que eu acho que é o tema mais alto, né, da nossa era agora, né, da tecnologia. Então, como é que você enxerga a questão da inteligência artificial? Como ela pode impactar o seu negócio? Como é que ela pode impactar a vida das pessoas? Como você pode usar a inteligência, se é que você é a favor, né, para o seu benefício, para o benefício da sua empresa? Eu vejo como o lançamento da Google e Yahoo quando veio, né? Ninguém imaginava que você digitaria alguma coisa e apareceria na tela. Isso era uma coisa muito irreal para a época. E eu ainda arrisco a dizer que foi mais irreal a época do Google do que a inteligência artificial na época de hoje, porque a gente está muito mais acostumado com a tecnologia, muito mais adaptado com ela, né? A questão da internet, de estar na rede, você mandar uma foto aqui e chegar para outra pessoa, foram todas coisas que foram únicas e impactaram muito. Mas o que comprova aí com todas essas tecnologias é que nada supera o ser humano. Supera no sentido de dependência, né? A gente sempre depende de um ser humano, da mente do ser humano para realizar uma tarefa. Um robô pode realizar muitas tarefas, desde que ele seja programado para ser feito, desde que ele seja feita a manutenção por um ser humano, desde que seja pensado. O pensamento, para mim, pensamento analítico, para mim, eu acredito que a inteligência artificial não substitua, mas sim auxilia. Então, vai ser uma ferramenta que hoje a gente estava até conversando com o pessoal falando sobre cinema, né? A forma que era feito o cinema há uns anos atrás, a questão do rolo que se cortava. E hoje, por exemplo, tem filme feito inteiro com um celular, né? Então é muito doido a gente pensar, né? Muito doido. Mas que precisa do ser humano. Então eu acredito que vai ser um potencial. A gente está vivendo algumas coisas, a gente vai viver coisas muito maiores ainda, muito mais surreais, mas nada substitui o ser humano. É uma visão que, assim, as pessoas acabam ficando com medo, né, da inteligência artificial, de serem substituídas por ela, mas a minha percepção é que ela é uma ferramenta, né? Então, se nós estamos competindo por uma vaga, mas você não usa a inteligência e eu uso, né, então acaba que o meu potencial, né, de alcance, de velocidade, acaba sendo mais rápido que o seu, né? Mas é uma discussão aí que as pessoas têm e a tecnologia está aí, né? Não tem como voltar atrás, né? Tem um exemplo que eu gosto de falar, né? Que é essas tecnologias que vão surgindo, elas não geram menos emprego, e sim mais, porque o que a gente observa é que de uma tecnologia, vamos dar o exemplo do núcleo, tá? O núcleo está vindo, o núcleo chegou. Poxa, mas o núcleo vai substituir alguma função. Não, do núcleo vai surgir novos cargos, empresas responsáveis por desenvolvimento da imagem do produto, empresas que pensam no copy do produto, empresas especializadas em consultoria do aplicativo, entregadores, empresas que intermediam os entregadores. Tudo isso são funções novas. Então, na verdade, são novas possibilidades e não menos possibilidades, né? Então, eu enxergo dessa maneira. Então, na verdade, nós estamos expandindo. E a gente não tem que ficar com medo, e sim olhar para isso e falar: o que eu posso ou utilizar essa ferramenta ou intermediar através dessa ferramenta. Nossa, que visão interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Pensei sempre em questão de otimização, né? De processo, de você conseguir fazer mais com menos, mas é algo que, assim, quando você implementa, abre diversas avenidas, né? Exatamente. E aí basta a pessoa ter
ponto de vista, né? Mudar o mindset, mudar a mentalidade ou a forma como ela enxerga para aproveitar essas novas avenidas, né? E aí poder surfar com tranquilidade e tá cada vez mais competitiva. E aí entra a questão que você falou também da coragem, né? É olhar para isso e falar, bom, então eu vou me aventurar nisso, eu vou estudar, eu vou entender e eu vou aproveitar dessa tecnologia a meu favor, né? E não ao contrário, né? Você sabe, Daniel, que assim, eu não sou da parte técnica, né? Então, eu sempre fui mais da parte de gestão, finanças, e a parte de tecnologia é muito desafiadora para mim, né? Então, principalmente a parte de programação. Só que chegou num ponto que é tão interessante, porque assim, teve uma época que eu falei, poxa, eu vou ter que estudar muito essa parte de tecnologia para que eu possa entender o que as pessoas estão falando. Né? Se eu tenho uma empresa de tecnologia e não sei, né? Se eu quero falar inglês, mas eu não sei nem falar oi, tchau, por favor, obrigado, fica difícil, né? Você conseguir manter um nível básico ali de entendimento. Aí eu falei, poxa, eu vou começar a estudar então tecnologia, começar pelo beabá. Só que aí chegou essa nova fase, né, da inteligência artificial, parece que deu um pulo, né? Deu um salto. Então, assim, você precisa ter um pouquinho do conhecimento, mas ao mesmo tempo você, agora nessa nova fase, talvez não necessariamente você precisa saber o detalhe do detalhe do detalhe, mas você precisa saber usar a ferramenta que vai te fornecer o detalhe do detalhe, né? E aí você começa já a estudar uma outra área que não entra na área. Eu acho que ao longo do tempo é isso que acontece mesmo. Se você pensar, cara, não é muito longe. Por exemplo, meus pais mexiam no computador, eles tinham que entender um código, tinha que digitar todo um código para conseguir deletar um arquivo. Você tinha que memorizar um código. Você tinha que memorizar um telefone de uma pessoa, né? E hoje você tem que ter um conhecimento para fazer aquela... ou clicar, mas para o clicar você tem que ter um conhecimento também, né? Então, são conhecimentos mais práticos. Você não precisa saber a origem, como funciona exatamente um motor para você dirigir um carro, né? Você não precisa necessariamente. Te ajuda o conhecimento, vai te ajudar a alavancar, porque você sabe a origem daquilo, mas... não necessariamente. Então, eu acho que é exatamente o ponto que você está dizendo, eu acho que é isso mesmo. A gente teve uma expansão da inteligência artificial, chegam muitas tecnologias, inteligências artificiais específicas aí para isso, né? Softwares para isso, mas a gente também vê que nada substitui, dependendo do seu projeto, nada substitui uma pessoa mais especializada. Então, é sempre importante a gente ter o básico, se adaptar, mas eu acho que a gente tem que ter uma noção básica daquilo para a gente entender o funcionamento e aí sim usar como um atalho. E hoje para a Núclea, Daniel, o que você enxerga para ela hoje, assim, no momento que ela está e os próximos passos? Agora o passo é essa expansão no território de São Carlos, né? Eu falo São Carlos e Ibaté. E aí a gente está estudando uma expansão aí para outras cidades, e a gente ainda está estudando qual que vai ser o nível dessa expansão. Se a gente já vai fazer um território maior, né, e abranger um número maior de cidades ou ficar um pouco mais concentrado em cidades estratégicas aí expandindo. Como projeto, a gente entende que é um projeto um potencial que não... a gente entende que não tem nenhuma empresa que faça esse tipo de trabalho especializado em produtos, né? E a gente está muito bem estabelecido quanto a isso. Então a gente entende que a gente não tem muito tempo se a gente quiser atingir um território nacional. Então a gente tem que expandir, mas ao mesmo tempo cai no começo da nossa conversa que é um grande passo, né? É um grande passo e a gente quer entregar o melhor.
Então, E como é que você enxerga hoje, Daniel, essas questões de segurança? Né? Porque, assim, a segurança de dados ela é fundamental, né? Principalmente pensando numa empresa de tecnologia, pensando que hoje existem hackers de tudo quanto é tipo, mas também que as pessoas dependem da tecnologia para continuar, né, avançando como sociedade. Né? Então, como você enxerga hoje a questão de segurança de dados, a questão da confiabilidade das pessoas? Poxa, não, eu vou comprar pela Núcleo, ou então vou subir meus produtos, né, dispor das minhas informações dentro da Núcleo para poder aumentar aí as minhas vendas e poder aumentar o meu negócio. Perfeito, boa pergunta. A segurança é uma prioridade para nós, suporte e segurança, então tem algumas questões aí, por exemplo, o pagamento, a gente trabalha com as melhores ferramentas de meios de pagamento, que a gente está com o 3DS, que é a forma mais segura de se fazer venda. Infelizmente, às vezes acaba impactando no consumidor, porque tem um processo de 3DS para aprovação na primeira compra e tudo mais, mas que traz segurança para o próprio cliente, né? E para o lojista também, claro. Então a gente toma muito cuidado com isso, com a informação de dados de cadastro também, mas principalmente com relação ao pagamento, porque hoje realmente tem muitos problemas. E a gente não está isento, aliás, até pouco tempo atrás teve uma invasão nas maiores empresas do mundo, ultimamente invadiram a Cloudflare, a Amazon, né, que envolve a Amazon. Então, ninguém está ileso a isso. O iPhone mesmo já foi invadido, a BlackBerry, que era o celular mais seguro, que foi criado por segurança, foi hackeado. Então, a gente não está isento. O que a gente tem que fazer é entregar soluções e minimizar esses riscos, né? É nossa função como empresa. Então, a gente toma muito cuidado e por isso que a gente está também trabalhando há muito tempo com isso. A gente está fazendo um aplicativo muito bem feito justamente por isso. Então, hoje a gente está hospedado na AWS, que é o local para expansão e mais seguro que tem. A gente tem toda uma estrutura de infra justamente para cuidar dessa hospedagem. A gente tem a intermediação com o 3DS, estamos integrados com o Cielo, que é a plataforma mais segura de intermediação. A parte de cartão não fica hospedada nada conosco, somente com a Cielo. Todos os dados criptografados. Então a gente tem muito processo de segurança justamente para isso. A gente quer entregar o melhor para todos. Porque a segurança ela é um ponto assim, fundamental para o sucesso ou fracasso de uma empresa, né? Principalmente se tratando de tecnologia, né? Afinal, todos os dados, né, ficam na nuvem, né? E eventualmente, se não houver as devidas seguranças ou os devidos processos de segurança, pode ser que acabe, né, tendo aí um prejuízo bilionário por conta dessas questões de segurança. Exatamente. Daniel, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Parece que assim, a gente não falou nada, né? Só tomar uma água só. Vixe, passa muito rápido, né? E a gente sempre fica com essa impressão, né, com os convidados, principalmente quando a conversa é boa, né? Parece que demos assim 3 pinceladas, pronto, passa o tempo. É verdade. Mas quando a conversa é boa, eu sempre eu convoco, né, a pessoa a voltar e a gente tratar, né, de temas mais específicos para que a gente possa aprofundar e levar o conhecimento cada vez mais para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham. Mas eu gostaria de pedir para você, Daniel, deixar uma mensagem final, né, para as pessoas que eventualmente querem empreender ou já empreendem, e também para as pessoas que, se ainda não conhecem a Núcleo, que possa conhecer também a sua empresa. Bom, para o empresário, né, não desista. Eu acho que se você tem isso como essência, não desista. Vai ter barreiras, vai ter dificuldades, todos enfrentamos dificuldades, mas que a gente tem que continuar, porque... E sempre pensando no propósito. Eu acho que isso que vai fazer com que a gente chegue
no lugar. Se você teve aquela ideia, você vai executar e vai trabalhar e vai fazer dar certo de algum jeito. De algum jeito tem que sair, de algum jeito tem que fazer funcionar, tem que chegar em algum resultado. E então é uma batalha, mas que essa batalha sempre vale a pena. Então, seja bem-vindo aí, quem não está no empreendedorismo. Todos nós, é uma rede legal que eu entendo que não são todos que pensam assim, mas os bons empresários se apoiam sempre, independente do nível. E isso é muito, muito legal, muito bonito de ver, cara. E é um trabalho que a gente procura fazer também, a gente sempre se apoiar. Então, formar essa rede é muito, muito interessante, é um grupo bem legal aí. E quanto à Nuclei, você que é lojista e não se cadastrou ainda, vai ser uma ferramenta excelente para você alavancar suas vendas, você usar como uma forma de facilitar a compra do seu cliente. Então, aproveita, se cadastra lá. A plataforma com custo baixíssimo em relação a outras plataformas. Para quem tentou outras plataformas, sabe o preço que é, o custo que é. A gente tá falando de uma taxa aí muito baixa, chega a ser 1/5 da taxa de algumas plataformas, tá? E justamente porque a gente quer incentivar esses lojistas a virem e a começarem a concorrer com as grandes plataformas, tá? E para você consumidor que está procurando facilidade, que não tem tempo, não tem tá no trabalho e tem que procurar e está precisando de um carregador, de uma roupa para festa, está precisando de um item para sua casa, não importa. Entra no aplicativo, baixa ele, Nuclei, Noocly, faz o download do aplicativo, acessa lá, você vai visualizar todos os produtos, tudo que você precisa e pode dar sugestões também, a gente está aberto a sugestões, então estamos com esse lançamento para São Carlos e em breve aí para o Brasil inteiro. Muito bom. Daniel, e onde é que as pessoas encontram nas redes sociais, tanto a sua rede social quanto a da Nuclei? A rede social da Nuclei é Nuclei Brasil, o Instagram, tá? Nuclei Brasil, o TikTok também, Nuclei Brasil. Estamos no YouTube, temos tutorial para auxiliar o lojista também. Ele pode encontrar como Nuclei. Estamos no LinkedIn também, Nuclei, se procurar nossa página. Facebook também, ele pode encontrar o Nuclei. No nosso site www.nuclei.com.br, lá você vai ter mais informações de como funciona a plataforma também. É por lá que o lojista faz todo o seu cadastro, tá? Então ele entra na parte lojista, entra na parte login, lá ele pode criar a sua conta, lembrando que é para empresas, né? Então você precisa ter um CNPJ para fazer o cadastro na plataforma, mas você já pode ter seus benefícios, já pode começar a cadastrar para logo mais estar vendendo na plataforma. Muito bom. Daniel, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado, né, o nosso convite e gostaria de pedir para você, né, que assistiu o nosso podcast, gostou desse bate-papo, então se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e também compartilhe esse conteúdo para alguma pessoa que você acha que esse conteúdo é relevante. Pessoal, eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. É um prazer imenso, cada vez mais, a gente poder trazer pessoas que de alguma forma inspiram você a crescer como pessoa, como profissional, e aí cada vez mais você poder também compartilhar conhecimento com outras pessoas. Então ficamos por aqui, e se você tem alguma pessoa que você queira que a gente entreviste, ou então você queira deixar um feedback, alguma ideia para que a gente possa estar sempre melhorando, deixa aí nos comentários que a gente lê todos os comentários. Tá bom, pessoal? Então nos vemos até o próximo capítulo e episódio do AluCast. Até mais, pessoal!